Um dos principais erros que são vistos sendo cometidos pelos designers, principalmente quando eles não são necessariamente designers profissionais ou são autodidatas, nas redes sociais é a questão de como configurar o avatar da empresa, da pessoa, do serviço para quem você está trabalhando para o uso na internet. Isso é um pouco complicado, a gente tem visto muitos pequenos erros que podem ser solucionados com medidas muito simples. Se você está trabalhando com a identidade visual da sua empresa ou de uma pessoa, você precisa prestar atenção numa característica bem importante. A assinatura da pessoa, que é o centro do logo em si, precisa ser bem evidente quando publicada numa rede social. Ela vai ser diminuída a um tamanho que muitas vezes é menor do que o tamanho que você previa no manual de identidade visual. Logo, você vai ter que adaptar isso. Se o seu logo tem letras muito finas, ou tem um símbolo que é muito pequeno, ou mesmo que seja muito grande, muito complexo, e se ele for diminuído a um determinado tamanho, ele não consegue mais ficar visível, você deve fazer o seguinte teste. Tome a sua marca e diminua até um quadrado de mais ou menos 180 por 180 pixels. Por exemplo, essa medida é a medida que o Facebook usa como mínimo de upload, de tamanho de imagem de upload, e é o mínimo em que ela vai aparecer na sua tela. Frente a isso, você vai ver se vai ser necessário você adaptar a sua marca para usar nas redes sociais ou não. Na prática, uma coisa que funciona muito é você tomar uma parte da sua assinatura, ou seja, o símbolo ou algo específico, e passe a usar como ícone. Isso funciona principalmente se você tem uma assinatura um pouco mais complexa, que não pode ser diminuída a tanto. A dica para a criação das assinaturas também é importante. Uma vez que você sabe, a partir de agora, que essa adaptação tem que ser feita, crie assinaturas com símbolos menos complexos, usando formas geométricas mais arredondadas ou mais quadradas. Não siga mais a tendência de escudos ou de coisas muito complexas como cristas, como muito ornamento. Para uma marca isso não se aplica bem nesse tempo que a gente está vivendo hoje, porque a empresa logicamente vai ter uma rede social, vai ter um Facebook, vai ter um Twitter, e isso vai ficar complicado na hora de ser inserido e ser visualizado na timeline pelos outros usuários. Então, quanto mais simples for a sua assinatura, melhor ela vai ser adaptada. Já que tendo uma assinatura pronta, é necessário que você realize a adaptação de modo que ela fique visível claramente para que os usuários das redes sociais entendam bem que empresa é aquela, porque um avatar confuso tira toda a identidade de alguém numa timeline de Facebook, ou de Twitter, ou de Tumblr, ou de alguma coisa do tipo, ou num feed de RSS, por exemplo, que uma pessoa tenha, e mantenha a clareza na hora de confeccionar esse avatar corporativo. Nós nos vemos numa próxima dica aqui no Vídeo Aulas IAG.